Permita-me, graça e paz, irmãos, permita-me deixar as saudações para o final, porque o pastor Fernando Brandão, com toda a delicadeza, né, aquela palavra dizendo assim: eu aguento você falar 3 horas, mas vê aí 30 minutos, tá bom, alguma coisa assim, não. Deixar a palavra de saudação para o final, mas estava aqui o pastor Rivelino, que saiu, foi meu colega de turma, nos formamos em 1981, depois colega do seminário, e conheci ali ao momento da confraternização, o que nós, pela distância, veio lá de Londrina para esse congresso o pastor João Murgi, que é da turma de 88 aqui do seminário. Que bom. Vamos ao texto, irmãos. Obrigado, pastor David Allen. Esteve aqui numa capela um pós-doutorando de homilética. E ele disse que ele sabia homilética o suficiente para não usá-la mais. E na hora que pôs a palavra, eu entendi o recado. Ele sabia homilética o suficiente, todos os métodos, mas ele já era a própria homilética. Ele assimilou aquilo na sua própria vida e na maneira de ler o texto. Foi o que vimos nesta noite, a maneira de exposição clara da palavra, não é? De uma forma homilética clara, aguçando a todos nós, a cada texto e a cada ponto, fazer novas mensagens para as nossas comunidades. Que Deus continue abençoando o querido pastor nessas conferências. O texto que me cabe é no capítulo 2 de 2 Timóteo, dos versos 1 a 13. Para efeito da organização desta palavra, eu estou deixando os versos 1 e 2, que são versos introdutórios, para o final, e assim também os versos de conclusão, 11 e 13. E me detenho agora dos versos 3 ao 10. Quando o apóstolo Paulo diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos chamados, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Sofre comigo. Não deixe o sofrimento desviar o foco do seu ministério. Foi o tema que eu recebi. Sofrimento não é pecado. Embora o pecado nos leva a sofrer. Pecado não é falta de fé. Embora a nossa incredulidade nos leva muitas vezes a uma vida sofrível. Também o sofrimento não é uma virtude, embora as nossas aflições nos ensinam a viver melhor. Por isso Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo: vem sofrer comigo. Este é o convite de Paulo. Um convite meio estranho, porque Paulo é que foi chamado para sofrer.
na sua conversão, através das palavras de Ananias, que Deus deu a ele, ele disse assim: vai até este Saulo, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo agora parece que não está aguentando tanto sofrimento e quer compartilhar com Timóteo. Mas é ele que foi chamado para sofrer. Mas não há melhor convite que alguém pode receber: venha sofrer comigo. Este é o convite pastoral. Venha sofrer as aflições do ministério comigo. Este convite de Paulo nos leva a entender um pouquinho o ministério pastoral. Primeiro, eu não quero abordar a questão do adoecimento pastoral, os sinais de enfermidades físicas dos pastores. Para isso eu só indico uma leitura de uma tese de mestrado, escrito por Jimmy Pessoa, em 2020, na PUC de São Paulo. Ele escreveu sobre anjos caídos e fez uma abordagem sobre o sofrimento de pastores com sintomas da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. É um texto de excelência. Os sintomas da síndrome de burnout envolvem algumas questões: nervosismo, sofrimentos psicológicos, problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo, tonturas, estresse, falta de vontade de sair da cama ou de casa, desespero de receber chamadas telefônicas ou barulhinhos do WhatsApp. Você tem algum desses sintomas? Não? Fique tranquilo. Essa pesquisa foi feita com pastores da Igreja Assembleia de Deus. Então, se você não é da Assembleia de Deus, você está fora. Tem alguém aqui da Assembleia de Deus entre nós? Ok. Mas são todos do Rio. Fiquem tranquilos, essa pesquisa foi feita entre pastores da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Belém, em São Paulo, que foram diagnosticados com esta síndrome. Então vocês estão livres, estão aqui no Rio, não é? Mas fica uma dica: quem sabe alguém que está procurando um tema de TCC, não é, buscar a metodologia desta tese e fazer aqui uma pesquisa entre os pastores, não da região da Tijuca, procure uma outra região, sobre esta enfermidade que está atingindo também os pastores. O texto é muito forte. Também não desejo fazer um comentário estoico do texto bíblico. O estoicismo do século III a.C. ensinava que as pessoas não deveriam demonstrar sentimentos nem sentir qualquer dor. Conta-se que o filósofo estoico Zenon foi feito escravo, e o seu senhor, para ver se ele levava a sério o que pregava, começou a torcer o braço do filósofo. Torceu até o ponto de quebrá-lo. E aí o Senhor perguntou: e agora, Zenon? E ele disse: bem, o Senhor quebrou o meu braço, eu aguentei e resisti, agora não poderei servi-lo bem. E resignado, demonstrou ao seu Senhor de que ele estava acima de qualquer dor e sofrimento. Também não quero criar aqui uma expectativa do prazer hedonista do sofrimento cristão, embora alguns se aderem ao prazer de sofrer. O hedonismo buscava o prazer não apenas numa satisfação pessoal física, mas o caminho para o livramento da dor e de qualquer sofrimento. Mais tarde, Nietzsche falou que o sofrimento
pode ser muito bom, assim como a doença, porque a dor não é uma objeção à vida, dizia ele. E ele foi experiente nisto. Nietzsche sofreu muito, de todas as formas, emocionalmente, na forma do psique, fisicamente, com problemas sérios. E ele entendeu que a dor era uma condição que possibilitava perceber melhor a vida e a si mesmo. E se você quiser algo de indicação maior, a nossa Verbo Publicações, né, nosso querido pastor, professor Tiago Titillo, está aí, em que você pode trabalhar nessas questões teológicas. Por isso eu quero fazer uma leitura da etimologia da palavra e da expressão que Paulo utiliza: venha sofrer comigo. E as 3 figuras ilustrativas do texto, mostrar que onde o sofrimento se mistura com o amor na vida e pela vida. Vamos a uma pequena abordagem etimológica. Pastor David Allen citou as palavras, mas eu quero até citar o grego aqui nesta expressão, porque venha sofrer comigo não é uma expressão grega, é uma única palavra. É uma única palavra. É um único verbo, que não dá para traduzir numa única ação em português. Porque é um verbo construído com um prefixo de uma preposição, de um adjetivo e do verbo. O verbo é pateo, que vem de Páscoa, que traz a ideia de sofrimento, de angústia, de suportar ao limite algo ruim, ser afetado por alguma coisa, até a ideia de morrer. Esta palavra é muito usada no Novo Testamento. Paulo usa em sua segunda carta a Timóteo este verbo sozinho, pateo, sofrer. Mas este verbo vem ligado a uma preposição, kakos, é kakopateo. Vamos dar aula de inglês aqui. O som ele é erasmiano, ele é latinizado, mas kakos, você sabe o que é. Kakos é um adjetivo de algo que é ruim, feio, antônimo de kalos, que é algo bom, algo bonito. Temos na língua portuguesa a palavra caligrafia, que significa uma escrita bonita. E temos caquigrafia, que é uma palavra que diz uma grafia feia, um rabisco. E ele usa então essa expressão, cacopatel, sofrer coisa ruim, sofrer uma aflição. Ele usa esta palavra também nesta carta, quando ele diz que ele estava preso, ele diz que ele estava sofrendo a prisão, ele usa cacopatel. Mas existe uma preposição junto, que é a preposição sim, que é de associação, que é de intimidade, que é de ajuntamento. Por exemplo, sinagogue, reunidos juntos. Essa desinência, esse prefixo sim, sinago, comigo, em português teve uma influência latina, que é aquela desinência companheiro, colaborador, co-herdeiro. São expressões que mostram intimidade e participação. Então o que Paulo diz a Timóteo é sincacopatel, sincacopatel. Como é que eu vou traduzir isto? É venha ou comigo, sim,
aflições sofrer, ou sofrer coisas ruins comigo, ou sofrer aflições comigo. Venha sofrer um infortúnio, venha compartilhar um estado lamentável, venha suportar o mal comigo. Vamos sofrer juntos esta dificuldade. Quantas vezes esta palavra aparece em todo o Novo Testamento? A preposição, o adjetivo e o verbo sinkakopateo, só 2 vezes. E na carta. A primeira está no texto que o pastor Davi leu, que diz: participa comigo dos sofrimentos, verso 8. Você pode até ver na sua Bíblia como foi a tradução. Participa comigo dos sofrimentos. Participa comigo dos sofrimentos. Qual é em grego? Uma palavrinha só: sinkakopateo. E depois, no verso 2, ele diz: sofre comigo. Essas traduções têm essas questões, né? A mesma palavra, num verso foi tão feliz porque traduziu a essência do verbo. Participe comigo dos sofrimentos. Aí você vai no verso 2, na minha mesma versão: sofre comigo. Tirou aqui essa essência de um sofrimento exaustivo, dolorido, muito forte. Como é que as versões brasileiras se comportaram? Almeida, corrigida fiel: tu, pois, sofre as aflições. A NVI: suporte comigo os sofrimentos. Almeida revisada: sofre comigo. A tradução na linguagem de hoje: tome parte do meu sofrimento. A Bíblia Ave Maria diz: suporta comigo os trabalhos. Uma outra traz: participe em suportar sofrimentos. Assume a tua parte no sofrimento. Na versão parafraseada da mensagem, não ficou muito bem, mas diz assim: quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros como Jesus fez. Quer dizer, a única palavrinha ele traduziu, não é? Eu lembro daquele, depois eu conto essa história, senão desvia o assunto. Quando aquele nosso irmão que trabalhava aqui na faxina, né? Um seminarista perguntou logo chegando: o que está escrito ali em cima, naquelas palavras gregas? Ele diz assim: aquilo lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz: mas aquelas palavrinhas, só aquelas ali diz tudo isso? Aí ele disse: o hebraico tem dessas coisas. A minha tradução livre: venha sofrer as aflições comigo. Venha sofrer as aflições comigo. Embora Paulo utilize nesse texto sofrer pateo, usa kakopateo e usa esta singular: venha sofrer comigo, sinkakopateo. Estou repetindo para que esta palavra única e singular em todo o Novo Testamento, nesta segunda carta de Timóteo, seja o convite. E ele cita então a expressão e traz a ilustração de 3 figuras: do soldado, do atleta e do lavrador. A expressão paixão pelo ministério inclui necessariamente a paixão, o amor, e requer essencialmente a paixão, o sofrimento. E nessa mentoria pastoral ele ilustra esse sofrimento com essas 3 figuras: o sofrimento de um atleta, o sofrimento de um soldado e o sofrimento de um lavrador. Talvez os 3 sonhos ou os sonhos principais de um jovem greco-romano: o sonho de ser um militar, poder; ou o sonho de ser um atleta olímpico, fama; ou desejar ser um fazendeiro rico. Talvez
Na infância e na adolescência de Timóteo, ele pensou: o que eu vou ser? Um atleta, um militar ou um fazendeiro? Mas Paulo passou na sua cidade e o levou para fora desses sonhos. Mas qualquer uma dessas ilustrações, e antes de saborear a fama, antes de saborear as vitórias, antes de possuir bens, é necessário a batalha, a luta e o trabalho árduo, kopos. Seguir a Jesus é o maior desafio de uma vida humana. E Paulo nos ensina a enfrentar esses sofrimentos. E ele começa com a visão militar. Suporte, ou venha suportar comigo os sofrimentos como o bom soldado. A palavra bom aqui é kalos. Venha sofrer coisas ruins, kakos, como kalos, como um bom soldado. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Antes de darmos o reino, sofremos como soldados, nas trincheiras da guerra, nas dores da vigílias intermináveis e de enfrentar ataques de inimigos. O bom soldado espera sofrimento e não conforto. O bom soldado espera o catanho e não um banquete. O bom soldado, na extensão da palavra do apóstolo Paulo, espera uma tenda e não um palácio. O bom soldado espera vigília e não sono. O bom soldado cristão carrega a cruz e não a coroa de diamantes. Jesus disse: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A igreja na qual ministramos deve ser formada por bons soldados e não por bons desertores. A segunda figura é do atleta. Suporte comigo os sofrimentos do ministério como um bom atleta. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ao fazer uso desta metáfora, o apóstolo lembra o esforço dos atletas para alcançarem o prêmio. Os corredores nos estádios imprimiam velocidades até o esgotamento final para serem coroados. O atleta sofre para manter a perseverança e a vontade de vencer. A vida do atleta de alto rendimento é marcada pela carga exaustiva do esforço físico e pela exposição de lesões, principalmente nas articulações, ligamentos, músculos e ossos. Numa palavra inglesa, sem dor não há vitória. Como é que é, Marcelo? No pain, no gain. O atleta de elite convive tanto com a dor que acaba até sentindo normal e não senti-la. É a dor da vitória. Porque o bom atleta luta até a exaustão. O bom atleta espera disciplina e não repouso. O bom atleta espera persistência e não desistência. O bom atleta espera treinos e não passeio. O bom atleta espera luta e não fuga. O bom atleta cansa, mas não descansa. O bom atleta olha para a chegada e não se distrai olhando para trás. Paulo escreve aos Coríntios: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar, mas esmurro ao meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A igreja é formada de atletas de alto rendimento e não de torcida de arquibancadas. Terceiro convite ilustrativo: suporte comigo os sofrimentos como um bom lavrador. Antes de saborearmos os frutos, é necessário arar a terra, espalhar sementes, cuidar do plantio diariamente. Isso exige paciência, trabalho árduo.
debaixo de sol escaldante, no tempo certo ou incerto. O esforço do lavrador chega à exaustão física, e a preocupação da colheita, se vem sol, se vem chuva, se vem ventos ou tempestades. O bom lavrador espera muito trabalho e não preguiça. O bom lavrador é paciente e não é apressado. O bom lavrador protege e não abandona a semente. O bom lavrador cuida da terra e não a destrói. O bom lavrador é mordomo e não desperdiça. O bom lavrador, uma vez colocada a mão no arado, não pode olhar para trás. Paulo diz: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o trabalho de esforço, pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus. A igreja é formada por lavradores e não por consumistas impulsivos. Paulo então está dando a natureza do sofrimento ministerial. Um pastor me confidenciou: eu estou sofrendo, eu estou cansado, eu me sinto como um equilibrista de pratos que se apresenta nos circos. Pratos que são equilibrados em varas e que ficam rodando na ponta das varas, e quando vai perdendo a força, parece que vai cair, e vem então o equilibrista e gira mais rápido, ele fica girando, e o equilibrista precisa manter todos girando. E eu assisti essas experiências, esses equilibristas. Era terrível, era apavorante, porque era uma série de varas e pratos, todos rodando, e aí um estava caindo, ele girava, está bem, mas olhava o outro que estava querendo cair, ele corria, e daqui a pouco o outro, e ele dizia: eu me sinto assim na igreja, o meu ministério é esse, eu estou cansado, parece que as pessoas não têm um ritmo certo, e eu tenho que ficar pagando. Esse irmão agora está bem, está firme, mas agora eu tenho que pegar o outro que está caindo, e daqui a pouco vai para o outro, e depois o mesmo, e a vida vai assim, os anos vão passando, e a gente se sente desta forma. Outro pastor, outro colega disse assim: eu estou apanhando muito, eu me sinto como aquele boneco João Bobo, aquele boneco de plástico, só recebo pancada, e eu me levanto depois que recebo uma. Tudo que acontece na igreja sobra para o pastor. Fazem do pastor um sparring no boxe, que simula seu adversário, ou um saco de pancada, aquele que sofre a consequência dos erros dos outros. Qualquer que acontece na igreja, o pastor leva pancada. Eu dei de presente aos meus netos um João Bobo para cada um no Natal, e na sala foi uma diversão, e eles brincando com o João Bobo. Eu falei assim: não é assim que brinca. Aí eu falei assim: olha para o boneco, aí está a mamãe. Aí os meus, todos pequenininhos, foram e abraçaram o boneco. Eu falei assim: agora aí é o papai. Aí todos foram e beijaram o papai. Eu falei assim: agora aí é a vovó. Aí começaram. Aí daqui a pouco eu falei assim: agora o João Bobo é o vovô. Para quê? Eles avançaram no boneco e chutavam, e empurravam, e batiam. Foi uma festa. Às vezes nos sentimos assim, não é? Um outro pastor disse: eu me sinto um soprador de carvão. Como soprador de carvão? Ele falou assim: é no churrasco, quando para manter o fogo aceso você tem que ficar abanando. Você para de abanar, abraia. Eu sinto a minha igreja assim, eu tenho que ficar soprando, soprando, e se eu paro, a igreja esfria. Eu não aguento mais ser um soprador de igreja, eu não sei o que eu faço. Bem, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas às vezes nós vamos ter que ser um melhor equilibrista de pratos, ter fôlego para ser o melhor soprador de carvão, e estar pronto para receber a pancada, porque a nossa base da fé nos faz levantar sempre. Por isso, quando Paulo está chamando
Vem, Timóteo, vem compartilhar comigo os sofrimentos. Ele está dizendo: eu preciso de ajuda. Vamos juntos nesse ministério. Paulo, num desvaneio do sofrimento, numa angústia ministerial, mas pela paixão ministerial, eu vou ler o texto, porque eu leio esses textos nos momentos de crise ministerial. Ele disse assim: naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, são eles, eu estou fora de mim para falar dessas coisas, e falo como insensato. Trabalhei arduamente, muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei a exaustão, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez, todos sofrimentos externos. Mas aí ele termina dizendo assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram o meu sofrimento, a minha fraqueza. Talvez a dor maior do ministério pastoral é a paixão que nós temos pela nossa chamada. Mas Paulo continua, no outro texto ele diz assim: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, porque eu sofri açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e em jejum, mas em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de sermos bem conhecidos, como morrendo, mas vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, mas tendo nada, mas possuindo tudo. O sofrimento que nós temos como paixão ministerial é o mesmo que Cristo enfrentou nas batalhas da vida, que lutou com disciplina e semeou muito o Evangelho. Vem sofrer comigo. A conclusão e a introdução desse texto é interessante. Ele dá a resposta: para isto, meu filho, fortifica-te na fé em Cristo Jesus, na graça, e passe aos outros, transmitindo aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está aprendendo de mim e experimentando para outros, para que esses possam passar a outros. O sofrimento de Cristo foi transmitido aos apóstolos, dos apóstolos aos seus discípulos, a outros, e chegando até nós, nesse tempo. E como é que o texto termina? Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
embora sofrendo na prisão e dizendo que a palavra estava livre. Não é aqui o nosso descanso. O que Paulo está dizendo agora é uma promessa escatológica. O sofrimento é neste tempo, mas o resultado é no tempo vindouro. Como disse o teólogo, filósofo Søren Kierkegaard, no século XIX, numa oração: aqui no mundo não é lugar da tua igreja triunfante, mas somente da igreja militante. Paulo está dizendo a Timóteo: hoje, suporte comigo os sofrimentos com muito amor, como um bom soldado, porque amanhã reinaremos. Futuro escatológico. Hoje, suporte comigo os sofrimentos com muita esperança, como bom atleta, porque amanhã receberemos a coroa de louros. Hoje, suporte os sofrimentos com muita fé, como um bom lavrador, porque amanhã, escatológico, experimentaremos os frutos. Há muitos devaneios de líderes ministeriais de hoje. Querem desfrutar hoje o que pertence ao futuro escatológico. Querem tomar posse das bênçãos do ministério destinadas para a eternidade. Muitos desanimaram do ministério porque esperavam dos louros da vitória agora. Muitos se desapaixonaram do ministério porque queriam erguer hoje os troféus da sua glória. Muitos se desencantaram do ministério, pois queriam comer dos frutos da glória eterna agora. Não. Nosso descanso não é aqui, não. São promessas do reino futuro. Antes da coroa celestial, são as coroas de espinho que enfrentamos. Antes dos louros da vitória, há a dor dos pregos da cruz que recebemos. Antes de gozar dos frutos, aos calos das mãos e dos pés de quem leva a semente do Evangelho. Não. A paixão ao nosso ministério cabe nesse tempo, a paixão, o sofrer. As bênçãos não são de agora. Quantos querem saborear e erguer o troféu da vitória, saborear os frutos do ministério, reinar no poder alcançado. Não, aqui não. Um dia, não agora, reinaremos com Ele. Um dia, não agora, receberemos a coroa da vitória. Um dia, não agora, saborearemos o fruto da salvação. Eu digo para você: não desista. Batalhe o seu ministério, lute em seu ministério, trabalhe em sua missão cristã. É a paixão do ministério pastoral que nos leva a passar privações. Jesus não tinha prazer no sofrimento, Ele tinha paixão pelas almas. Ele não queria beber o cálice da morte, mas Ele sofreu por amor. E Paulo não enfrentou todos esses sofrimentos por prazer, mas por paixão pelo Evangelho. Termino assim, lembrando das palavras do pastor Russell Shedd, antes de morrer. Ele disse: eu nunca tinha sofrido este sofrimento, o câncer, até estes últimos meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamado do mundo. Meu querido professor Russell Shedd, Cristo sofreu, disse ele, no nosso lugar, para que a gente pudesse desfrutar a grandeza do seu amor. O sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria, dizia ele, que nós sentiremos na presença de Deus. Paulo chegou a esse estágio, como disse o pastor Allen, quando ele clamou: combati o bom combate, soldado, terminei a carreira, atleta, guardei a fé, lavrador. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Vem sofrer comigo, ou venha sofrer as aflições do ministério comigo. Sente-se despedaçado, arrebentado, desesperançoso. Deixa o Salvador te ajudar. Há sofrimentos que não podemos comentar, há dores que não conseguimos esquecer. Um cristão no passado escreveu certa vez: Deus pode consertar um coração quebrado se lhe dermos todos os pedaços. Um dia estava me sentindo tão ruim, uma tristeza tão profunda, e eu peguei os cacos do meu ministério e entreguei ao Senhor. Foi quando um hino cantado aqui e também numa outra igreja me renovou a paixão ministerial. Eu iria pedir até para o Rivelino cantar. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar e te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Assim, após 41 anos de ministério, eu posso entender melhor a paixão da minha chamada. Agora, com um pouquinho da minha cintura abdominal um pouco dilatada, com poucos cabelos, desprotegendo minha cabeça do sol carioca, com uma visão cansada, com 2 cirurgias no meu currículo, a pancreatite e o coração. Talvez esteja vivendo sinais de uma tristeza na vida ministerial, possivelmente causada pela pandemia. É nesta hora que eu posso entender o apóstolo Paulo, já no finalzinho da vida, e somente alguém que está nessa situação pode dizer isto, para quem já passou todos os sofrimentos ministeriais, dizer assim: eu posso suportar e sofrer todas as coisas naquele que me fortalece. Nesta hora eu quero agradecer, querido reitor, pastor Fernando Brandão, pelo carinho que tem nos dado, pelo diretor acadêmico, pastor Valtair, pelo querido pastor Samuel Mouto, organizador desta conferência, pelo convite e oportunidade de compartilhar a palavra desta noite. Quero dar os parabéns pelos 115 anos ao corpo docente, discente, administrativo do nosso seminário. Mas eu não poderia deixar de dizer que eu convidei alguém há 41 anos atrás, uma jovem de 18 anos, e dizer assim: vem sofrer comigo. As dores do ministério pastoral. Ela aceitou, ela está aqui hoje, e estamos sofrendo juntos assim. 5 filhos, e agora 8 netos. E nos ministérios por onde passei, não existe coisa melhor que ter alguém ao lado, compartilhando as dores, porque somos apaixonados pelo ministério pastoral. Que Deus nos abençoe.